Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, queridos irmãos das obras de difusão, estamos muito felizes por estarmos aqui reunidos neste tempo, reunidos de uma maneira diferente, para ouvir a Deus e para acolher a vontade dele para nós neste novo tempo. Nós tivemos um retiro de autoridades, um retiro com vários irmãos da comunidade Shalom no mundo inteiro. E o Moisés pregou para nós sobre isso. Estamos vivendo um tempo novo. E por isso, nesse tempo novo, todos nós que servimos na obra Shalom, precisamos nos colocar à escuta de Deus, porque é dele que vem a novidade. E ele que tem novidade para nós, quer nos dar o seu espírito, para avançarmos para águas mais profundas. Esse é o tema dessa pregação, esse é o tema da nossa motivação de hoje. Então nós vamos conversar sobre o que é esse avançar em águas mais profundas, que o Senhor nos falou também no retiro de escuta, e como avançar. O que é avançar em águas mais profundas e como avançar. Por isso convido você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 5, dos versículos de 4 a 5. É aquele encontro de Jesus com Pedro. Naquele momento, Pedro já tinha pescado muito, Não tinha encontrado nada, tinha tentado e não tinha conseguido. E aí Jesus chega para Pedro e diz: faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas porque mandas, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Nessa palavra nós vemos que Pedro foi para o mar outra vez porque Jesus pediu, porque Jesus ordenou. E a obediência de Pedro alcançou frutos para ele. Graças a essa obediência, Pedro diz claramente, Mestre, por que mandas, lançarei as redes? Graças a essa obediência, Pedro vê um grande milagre acontecer. Pedro vê uma experiência, tem ali uma experiência maravilhosa com Deus. Pedro era um judeu, Pedro era um homem de oração. E Pedro ali percebeu que não era algo natural que tinha acontecido. Ele percebeu que era algo sobrenatural. E por isso, Pedro se prostra aos pés de Jesus e reconhece também sua pequenez, sua miséria, seu pecado. A experiência com a maravilha de Deus, a experiência com o milagre, faz com que Pedro reconheça quem ele é. Aquela experiência de avançar para águas mais profundas deu a Pedro uma experiência com Deus e uma experiência consigo mesmo. E o mais maravilhoso, aquela experiência de ir a águas mais profundas, fez com que Pedro descobrisse o seu chamado, a sua identidade mais profunda. Foi ali que Jesus disse a Pedro: tu serás pescador de homens. Eu vou fazer de ti pescador de homens. Meus irmãos, quando o Senhor nos convida a irmos para águas mais profundas, Ele não está nos chamando apenas para evangelizarmos mais. Também isso. Mas o Senhor está nos chamando a uma experiência maior com o seu amor. A vocação Shalom é uma experiência com Deus. Tudo o que somos, tudo o que fazemos, tudo o que vivemos é para Ele e ao mesmo tempo nos faz ter uma experiência com Ele. É maravilhoso viver cada dia na presença do Senhor como Shalom, porque cada dia nós descobrimos um milagre novo de Deus. Nos maravilhamos com Deus e ao mesmo tempo reconhecemos o quanto somos pequenos, fracos, pecadores. Poderíamos até ficar abatidos, mas o Senhor nos chama. Eu quero que vocês sejam pescadores de homens. Então nós podemos dizer que avançar para águas mais profundas é aceitarmos um novo envio do Senhor para a evangelização.
podemos dizer que avançar para águas mais profundas é aceitar um convite do Senhor para uma experiência nova com Ele. Avançar para águas mais profundas é também crescer no autoconhecimento. O Senhor não quer nenhuma área da nossa vida atrofiada. Ele sempre vai agir dentro de nós, nos nossos relacionamentos e na nossa ação. O Senhor não quer apenas o nosso trabalho. Quantas vezes Jesus chama os seus discípulos de amigos? Jesus diz: eu não quero que vocês sejam servos, mas amigos. Jesus nos quer na intimidade com Ele. Jesus nos quer numa vida fraterna, comum. E Jesus nos quer na ação evangelizadora. E muitas vezes nós, como responsáveis pelas obras, como coordenadores, nós podemos correr o risco de nos ocuparmos tanto com a questão apostólica que não nos dediquemos às demais dimensões da vocação. E o Senhor nos quer por inteiro. E o Senhor quer também o nosso tempo inteiro. E por isso Ele nos chama a avançar em águas mais profundas, na experiência com Ele, na experiência com a evangelização, na experiência da descoberta de quem somos. Como então nós podemos avançar para águas mais profundas, sabendo que quanto mais avançamos, mais o Senhor confirma a nossa vocação. Mais o Senhor nos faz o que somos chamados a ser, pescadores de homens, pessoas que vão tirando do mar salgado da vida aqueles que estão se afogando. É uma profissão belíssima da vida missionária. É uma ocupação santa, a compaixão por aqueles que misturam seu suor e suas lágrimas com o mar e que precisam ser tirados dali para a barca. É verdade, o Senhor precisa de muitos pescadores de homens e por isso Ele nos convida a avançar para águas mais profundas. Como avançar? Primeiro, por providência divina, eu e você estamos no Carisma Shalom. Como nós viemos parar no Carisma Shalom? Foi Deus. Nós, alguns de nós já católicos, vivendo ou não a nossa fé intensamente, nós fomos sendo atraídos para um grupo de oração, fomos sendo atraídos por uma música, por uma pessoa que nos convidou, por um retiro, um vídeo, e de repente estamos todos nós aqui engajados na obra Shalom e sentindo o Carisma Shalom como nosso, experimentando que nós somos Shalom, que Deus nos criou para vivermos na igreja como família Shalom. Existem tantas famílias na igreja, tantas famílias religiosas, existem tantos carismas, os carmelitas, os franciscanos, as clarissas, carismas que nós admiramos. Mas, de alguma forma, o Senhor nos criou para um carisma específico que nós estamos descobrindo, que é o Carisma Shalom. Eu estou há 25 anos na obra Shalom, comecei com 17 anos e tive a alegria de perceber que, ao longo desses 25 anos, que Deus me criou para isso. Quando eu entrei no grupo de oração, o que eu sentia era um entusiasmo, um desejo de conhecer, um desejo de me dar. Era ali já a percepção da minha identidade com o carisma. Eu amava a igreja, eu tinha minhas dúvidas, eu era uma adolescente cheia de questionamentos, mas quando eu conheci o Shalom, eu me senti tão à vontade, era eu. Né? Ali eu podia ser eu mesma e ao mesmo tempo crescer no que Deus me chamava a ser. Então, por providência divina, o Senhor nos colocou na barca do Carisma Shalom. Você está numa cidade em que nem existe missionários da comunidade de vida, não existe uma fundação, mas Deus, por amor, foi ao seu encontro e te colocou nessa barca, te tirou do mar salgado da vida e te colocou aqui na barca para evangelizar outros. O primeiro passo que nós que fomos colocados nessa barca devemos dar é o de viver o Carisma Shalom. Eu e você
temos em nós o Espírito Santo que nos faz viver o carisma. Mesmo que não haja estruturas, mesmo que não haja centros de evangelização, mesmo que não haja um consagrado ao seu lado, o Espírito Santo é o doador do carisma. E você não vai viver menos o carisma do que eu. Nós vamos viver o carisma na medida do Espírito Santo que está em nós. E o Espírito Santo nos foi dado em abundância. Você tem 100% do carisma Shalom. Você tem 100% do Espírito Santo. E por isso, você pode viver este carisma. Com certeza, quando nós entramos na obra Shalom, a gente fica com desejo de saber como é que as pessoas vivem, como é a comunidade de vida, como é a comunidade de aliança. E realmente nós já vimos nos debruçar nessa sede. Quando a gente lê a palavra de Deus, especialmente o Evangelho, a gente vê como os discípulos de Jesus faziam perguntas. Os discípulos de Jesus estavam sempre interrogando, querendo entender as parábolas, querendo entender quando era que ia chegar mesmo, quando era que ia ser a tomada do reino, né? Eles estavam sempre ali cercando Jesus, curiosos, uma sadia curiosidade. Nós também temos essa curiosidade. Você com certeza fica se perguntando como mais viver, como mais aderir. E é muito importante a dedicação a esses momentos de formação, a leitura do material da comunidade, a escuta do fundador, para que a gente vá assimilando aquilo que o Espírito Santo já nos deu por sua presença em nós. E uma forma de nós assimilarmos isso é a vivência. Nós precisamos acolher o dom de Deus na nossa carne. O que significa poder experimentar no nosso dia a dia a vocação. Às vezes, você pode achar que para você experimentar a vocação, você tem que vir aqui, a Diaconia Shalom, onde nós moramos, que é o coração da obra. Mas, na verdade, para você vivenciar o carisma Shalom, você precisa se deixar conduzir pelo Espírito de Deus. O carisma Shalom tem um tripé: a oração, a unidade e a evangelização. Deixe o Senhor te converter a esse tripé. Seja um homem, uma mulher de oração, um jovem de oração. Aquela oração movida pelo Espírito, aquela oração de amor esponsal a Jesus, aquela oração de louvor ao Pai. A oração de intimidade, mas também oração comunitária. Deixe-se mover, deixe-se atrair pelo Espírito. Quando nós lemos os escritos da comunidade, e eu espero que você já tenha acesso a eles, nós vimos ali o escrito Amor Esponsal, que fala sobre essa intimidade com Jesus. Peça esse dom. Nós vemos ali o escrito Obra Nova, que fala da obra de conversão que o Senhor quer realizar em nós, em todos os aspectos da nossa vida. Peça esse dom ao Senhor. Se una ao Senhor no carisma Shalom. Viver esse carisma é o mais importante para avançar para as águas mais profundas. Porque na nossa vocação, o Senhor nos chama antes a ser do que a fazer. Porque no nosso dia a dia é mais entusiasmante, atrai mais pessoas para Deus, que a gente seja amigo de Deus, que a gente seja Shalom, do que a gente faça coisas bonitas e interessantes. As coisas bonitas e interessantes só têm fecundidade se aqueles que fazem essas coisas são testemunhas de Jesus, são discípulos de Jesus. São amigos de Jesus, por isso ser antes de fazer. Viver o carisma é o primeiro ponto para avançarmos para as águas mais profundas. Depois, também evangelizar segundo o carisma.
A evangelização Shalom é uma evangelização criativa. É uma evangelização alegre. É uma evangelização dinâmica. O Papa Francisco fala muito sobre evangelizar por atração, não por ordem. Aqui em Fortaleza, eu fui missionária por 10 anos na capital, e para ir para o Shalom nós sempre pegávamos ônibus, né, para ir da casa comunitária para o centro de evangelização, do lugar em que morávamos para o lugar onde servíamos. E nós começamos a ter um grande desejo de, sempre que entrássemos nos ônibus, nós falarmos do amor de Deus para as pessoas. Claro que a gente ficava um pouco tímido, a gente tinha aquele respeito humano, mas Deus foi nos encorajando. E me chamou muito a atenção porque quando nós íamos evangelizar, a gente sempre ia com um sorriso, a gente sempre ia com alegria, né? E a gente, boa tarde, eu sou missionária da comunidade Shalom, eu queria fazer um convite para vocês, eu não sei como é que está a vida de vocês, mas Deus ama tanto vocês que a gente quer convidar vocês para uma experiência com Ele. Não sei se você sabe rezar, se você gosta de rezar, mas Deus quer estar contigo, quer que você o conheça. E a gente ia conversando e falava do amor de Deus e convidava para um grupo de oração, para algum evento que fosse haver, convidava para a Santa Missa, enfim. Muito interessante quando um dia uma irmã de outra religião se levantou antes de nós. Quando ela se levantou, ela começou a dizer com muita severidade para o povo do ônibus, né? Olha, a palavra de Deus é clara. Quem se converter e for batizado será salvo, mas quem não se converter não será salvo. O machado já está posto à raiz. Resta-nos pouco tempo. Resta-nos pouco tempo, é preciso que haja conversão, se não houver conversão, a geena está preparada para nós. E a mulher foi pregando de um jeito que foi me dando uma angústia, porque aquilo gera mais medo do que atração. E tantas vezes, em alguns ambientes, e a nossa forma de entender a vontade de Deus faz com que a gente pregue uma moral, o que é certo e o que é errado, quando na verdade nós somos chamados a anunciar o amor de Deus, a anunciar a bondade de Deus. E está no germe da nossa vocação fazer isso como o nosso fundador fez, ou seja, criando uma oportunidade, criando um momento de graça, criando uma isca. E qual foi a primeira isca que a nossa comunidade encontrou? Foi a lanchonete. Um lugar para evangelizar, um lugar, o fundador, o Moisés, dizia assim, um jovem talvez não aceite um convite para ir à missa, mas ele aceita um convite para ir a uma lanchonete. E ali, quando eles vinham para a lanchonete, começava a ação evangelizadora. Através de quê? Do sorriso de um jovem evangelizado. Era o próprio jovem que evangelizava os outros jovens. Isso nós chamamos de ação querigmática. Ação querigmática significa ação de primeiro anúncio. Querigma significa primeiro anúncio. É aquele anúncio principal, aquele anúncio primeiro, aquele anúncio que nunca deve faltar. Para vocês terem uma ideia, o Papa Francisco diz que a vida é primeiro anúncio e aprofundamento do primeiro anúncio. Sempre nós vamos estar mergulhando no primeiro anúncio. E qual é o primeiro anúncio? Deus me ama, morreu pelos meus pecados, me salvou na cruz e me dá o seu Espírito Santo para que eu viva a vida nova. É aquele conteúdo do nosso batismo no Espírito Santo. E aí nós fazemos as ações querigmáticas, que são esses momentos em que nós criamos oportunidade para que as pessoas venham e recebam
de pessoa a pessoa, de coração a coração, a experiência do amor de Deus, o anúncio do amor de Deus. Depois das lanchonetes, foram surgindo outras ações querigmáticas, né? Como o pessoal gosta muito de comer, foram surgindo as noites do pastel, noites do açaí, noites do cachorro-quente, do sorvete. Mas as pessoas se reuniam para comer, mas o objetivo era, na verdade, levar a elas o anúncio. E por isso a música, por isso a decoração, tudo era muito católico e tudo muito expressivo do amor de Deus. Os bilhetinhos nas mesas, o acolhimento, uma capela próxima para mostrar isso aqui é católico e para que, se as pessoas fossem tocadas, elas tivessem para onde ir. Então a ação querigmática foi sendo pensada, desenvolvida dentro da obra. Depois vieram os acampamentos. Um jovem talvez não aceite dar 3, 5 dias de suas férias para um retiro espiritual, mas ele aceita dar 3 a 5 dias para uma aventura, para um acampamento. Então nós criamos essa ação querigmática. E dentro dessa ação querigmática, nós colocamos o seminário de vida no Espírito Santo. O primeiro passo da ação evangelizadora Shalom é a ação querigmática. E em cada cultura, em cada lugar do Brasil, em cada lugar fora do Brasil, nós precisamos discernir quais são as ações querigmáticas que vão atrair os jovens. Quais as ações querigmáticas que vão atrair as famílias. Precisamos ter esse discernimento. Em alguns lugares, a ação querigmática é já um curso, porque as pessoas se sentem atraídas por temas como ansiedade, depressão. Em outros lugares são shows, porque as pessoas gostam de música. E aí a gente traz uma banda, traz um bom cantor para fazer uma ação querigmática durante aquele show. Em outros lugares é exatamente a competição, os jogos, e aí vamos fazer Olimpíadas, vamos fazer acampamentos. Essas ações querigmáticas, elas são iscas para que as pessoas venham. Mas quando elas vêm, elas encontram mais do que um acampamento, mais do que uma lanchonete, mais do que uma festa. Elas encontram mais do que um jantar. Elas encontram pessoas que vão anunciar a elas o amor de Jesus. Não de maneira piegas, mas contando o seu próprio testemunho, com o seu próprio sorriso, com sua alegria. Essas ações querigmáticas, elas são um avançar para águas mais profundas. Nós precisamos discernir como avançar, como realizar ações querigmáticas que funcionem na nossa cidade, nesse tempo. Nesse tempo de pandemia, nós vivemos um grande desafio evangelizador, porque nós estávamos isolados em nossas casas, porque as pessoas estavam isoladas em suas casas. E Deus nos deu a grande sabedoria das ações querigmáticas por meio da internet. Quantas lives, quantos encontros pelo Google Meet, quantas ações de artes também, né? Uma das nossas lives mais vistas foi a Via Sacra da Semana Santa, por exemplo, que foi algo artístico, belo. E tantas ações pela internet foram atraindo as pessoas para uma experiência com Deus. Elas iam assistir um show, elas iam assistir um momento de oração e elas eram tocadas. E quantas pessoas foram tocadas? Depois das ações querigmáticas, nós somos chamados a realizar com essas pessoas o seminário de vida no Espírito Santo. É o segundo passo da nossa ação evangelizadora, que pode demorar um pouco, né? Às vezes a gente não consegue, assim que terminar a ação querigmática, fazer o seminário, mas nós vamos cuidando das pessoas até que elas cheguem ao seminário de vida no Espírito Santo.
E esse seminário tem vários nomes, né? Restart, Vida Quero Mais, Nova Vida, e tantos nomes que são inventados criativamente segundo cada lugar, né? E esse seminário de vida no Espírito Santo, ele é a oportunidade de tocar o coração das pessoas. Minha vida foi completamente transformada num seminário de vida no Espírito Santo. Eu acredito que a sua também. Não que no seminário a gente tenha saído entendendo o que aconteceu, mas dali do seminário uma semente começa a desabrochar de tal forma que gera uma grande árvore. Eu não tinha noção de que naquele seminário de vida, aquela experiência de amor que eu tive de me sentir única para Deus, de me sentir vista por Deus, ia me levar a uma consagração, a uma vida missionária, a uma vida tão maravilhosa, com tantas aventuras. Mas naquele seminário, minha vida foi, aquela semente foi crescendo dentro de mim até fazer uma árvore, com frutos, com flores. O Senhor, no seminário de vida no Espírito Santo, Ele mergulha a nossa vida nele. E dali surge um tempo novo, um caminho novo na nossa história. Por isso os seminários de vida no Espírito Santo precisam ser muito bem preparados, precisam ser ungidos, precisam ser completos. Eu vou enfatizar esse completos porque em alguns lugares se pensa que as pessoas não vão dar tempo a Deus, né? Não vamos fazer o seminário de vida no Espírito Santo de 2 dias, porque as pessoas não vão vir. Ou então, não vamos fazer o seminário de vida no Espírito Santo de 7 semanas, porque 7 semanas é demais. E aí as pessoas falam de um seminário de vida no Espírito Santo pocket, miniatura. Meus irmãos, façamos o seminário de vida no Espírito Santo completo. Com todas as pregações, todos os momentos de oração, com uma equipe de intercessão, equipe de acolhimento. Nós temos um manual da assistência apostólica que explica como deve ser um seminário de vida no Espírito Santo, na preparação dele, no durante e no depois. O seminário de vida no Espírito Santo é o nosso principal evento. Vocês sabem que a gente realiza o Aleluia, por exemplo, em algumas capitais do Brasil. Um grande evento que reúne milhares de pessoas. Mas esse Aleluia e os Aleluias não são o nosso principal evento. O principal evento é o que vem depois do Aleluia. Nós passamos todo o Aleluia divulgando que no final de semana seguinte haverá um seminário de vida no Espírito Santo, que muitas vezes nós damos outro nome. E aquelas pessoas que gostaram do show, aquelas pessoas que gostaram daquele momento de adoração do Aleluia, aquelas pessoas que gostaram de estar no meio de pessoas que não bebem, que não estão ali se drogando, elas são levadas para um seminário. Elas dizem, eu quero conhecer esse pessoal que faz o Aleluia. E quando elas chegam lá, elas conhecem Deus. Aqui em Fortaleza, para vocês terem uma ideia, são milhares de pessoas que participam do Aleluia e cerca de 1.000 pessoas participam dos seminários de vida no Espírito Santo depois. São vários seminários de vida no Espírito Santo oferecidos em paróquias diferentes, em regiões diferentes. E as pessoas vão para lá segundo a possibilidade delas. E elas fazem um seminário de vida no Espírito Santo. E tem esse toque da graça. Precisamos realizar seminários de vida no Espírito Santo com poder. Nada é impossível a Deus. Não há quem resista ao Senhor. Se nós fizermos boas ações querigmáticas e as pessoas tocarem a graça de Deus, elas vão desejar fazer o seminário. E se elas fizerem o seminário, elas serão conquistadas pelo Senhor Jesus. Ninguém é tão resistente a Deus que ele não consiga atrair a si.
E essas pessoas que fazem a experiência do batismo no Espírito Santo, essa experiência que não está só no Carisma Shalom, mas tantas comunidades novas, a renovação carismática católica leva ao mundo, pela graça de Deus, essa experiência desabrocha, desemboca num grupo de oração. E nós, como comunidade Shalom, nós como obra Shalom, nós temos um grupo de oração próprio. Um grupo de oração que tem suas características, que tem seu caminho formativo próprio, que tem sua maneira de orar própria. É uma grande graça que o nosso grupo de oração tenha pastores com uma formação específica, que tenha pastores que vivem esse carisma. Eu achei muito interessante que o arcebispo de Fortaleza nos pediu para partilhar com os sacerdotes da arquidiocese sobre o caminho da paz, sobre esse caminho de formação que os grupos de oração vivem. Que na verdade não é só a formação do grupo, mas é todo o conjunto de experiências que as pessoas vão vivendo no grupo de oração. A experiência do serviço, a experiência da partilha de vida, a experiência da partilha de bens, a experiência do acompanhamento pessoal, a experiência da vida fraterna, do engajamento em ministérios. O caminho da paz não é só a formação do grupo, é toda a vivência da espiritualidade Shalom. E quando nós terminamos de explicar tudo isso, um sacerdote, um pároco, perguntou: como é que eu posso aplicar isso na minha paróquia? E antes de eu responder, o próprio arcebispo disse: você tem que levar alguém do Shalom para lá. Porque só pode passar isso quem tem esse carisma. Só pode conduzir um grupo de oração desse quem tem esse carisma. Eu achei interessantíssimo o bispo dizer isso. E é a pura verdade. O carisma, ele brota dos nossos corações. Então nós precisamos vivê-lo para ensinar as nossas ovelhas a viverem. Por isso, o discernimento dos pastores de grupo de oração precisa ser muito bem feito. E depois a formação precisa ser mais bem feita ainda. É o primeiro ministério que nós devemos dedicar, ao qual nós devemos dedicar os nossos esforços, é o do pastoreio. Porque o pastor do grupo de oração, ele vai ensinar as ovelhas a viverem o carisma Shalom, a viverem esse dom. Então, a nossa ação evangelizadora, o avançar para as águas mais profundas, meus irmãos, significa viver bem as ações querigmáticas, viver bem o seminário de vida no Espírito Santo e viver bem os grupos de oração. Eu sei que em muitas realidades, neste ano de 2020, nós fomos presenteados por grupos de oração online, por seminários de vida no Espírito Santo online. Esses seminários e esses grupos de oração, eles tendem ao encontro presencial. Uma característica da nossa vocação é o encontro. Jesus vai ao encontro dos discípulos em João 20 e Jesus se deixa tocar por eles e Jesus comunica-lhes o Shalom. É uma experiência de encontro. Para nós, a internet é um meio e não um fim. E não é o único meio, é um dos meios para aquele fim. Qual? De nós vivermos unidos em comunidade, de nós vivermos juntos como uma família. E uma família não se contenta em se unir só pela internet. A família se une pela internet quando não tem outro jeito. Mas logo que podem estar presentes uns aos outros, as famílias se encontram. Então, atenção. Precisamos sair deste tempo de pandemia abertos à novidade de Deus e dispostos a nos unirmos, avançando para águas mais profundas. E o Senhor vai realizar em nós aquilo que Ele fez nas primeiras comunidades cristãs. E aqui nós concluímos esse momento. As primeiras comunidades cristãs de Atos dos Apóstolos, nós podemos ver no capítulo 2.
no versículo 42 a 47, nós vemos como eles viviam. Essa experiência de crescer no conhecimento de Deus e se maravilhar com Ele, crescer no autoconhecimento e continuar evangelizando, fazia com que eles tivessem uma vida cheia de alegria. A palavra de Deus diz: dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava cada dia ao seu número os que seriam salvos. Eles gozavam da simpatia de todo o povo. Eles eram atraentes. E o Senhor acrescentava cada dia ao seu número os que seriam salvos. O Senhor quer acrescentar pessoas novas à sua família Shalom, aí na sua cidade. Abra-se a esse tempo novo. Vá para águas mais profundas e o Senhor nos dará peixes novos, porque Ele nos faz pescadores de homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.